Glória a Deus. Eu tenho certeza que assim como Deus falou comigo, falou com o grupo de louvores e irá falar com você. Pegando por mão do lado, você prestou bem atenção nas letras da música dessa noite? Prestou ou não? Quem cantou? Levanta a mão, quem cantou e quem não cantou, fica escondido aí. Glória a Deus. Tem uma tela dos dois lados. Então, o pessoal da música também fica lendo ali. Eu fiquei até preocupado e quero perguntar, quem escolheu essas letras hoje? Rodrigo, Lucilene ou alguém? Você, Rodrigo? Nós encontramos essa semana? Então vamos ver o que Deus tem para falar. Nem por telefone. Então Deus tem algo para nós nessa noite, que está no livro de Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 8. Eu queria que aqueles que pudessem colocar de pé, para a gente ler em nome de Jesus. E assim como as músicas que foram cantadas nessa noite, a gente prestar bastante atenção naquilo que a gente cantou. E naquilo que eu irei ler, nós poderemos ir para casa e já estava 99,9 completo. Mas Deus tem alguma coisa a acrescentar ainda, em nome de Jesus. Então, Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 8, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voava para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou meus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Pode estar se assentando, nós já oramos pela palavra, então tenho certeza que Deus há de completar em nossos corações. O que eu quero falar que Deus me colocou nesse texto? Vivendo um novo tempo. O que é um novo tempo? Um tempo diferente. Você pode viver um tempo passado? Não, o passado se foi. Podemos viver o presente, né? Estamos vivendo o presente, e podemos programar, sonhar, para que vivamos um futuro da forma que viemos glorificar o nome de Deus. Amém? Entendidos até aqui? O que o contexto narra? No ano da morte do rei Uzias, conhecido também como Azarias, lá em 2 Reis. Foi um rei, né, que assumiu um reinado aos 16 anos, e todo dia que ele viveu o seu reinado todo empolgado, adquiriu riquezas, só que durante o seu reinado, ele
eu percebi que na sua empolgação, ele fez algo que não agradou a Deus e foi cometido de lepra. Ele queimou incenso a Deus, né? Uma coisa permitido, mas que era para o sacerdote só que fazia. Era lei e regra. E ele foi acometido de uma lepra até que ele morreu. Isaías, tudo indica que era um homem como nós, vivia na época do rei Uzias, e parece que ele tinha até um parentesco, Isaías, com o rei Uzias. Então ele era um homem que não só tinha o rei Uzias, mas também tinha um parentesco. E o rei Uzias morre, e provavelmente não, lá em Reis diz que o seu filho Zacarias assumiu, mas nesse período foi um caos para todos da época. O que isso mostra para a gente contextualizar no dia de hoje? Nossas vidas, como a de Isaías, pode passar por várias turbulências. E a gente passa hoje, já passamos, vamos passar futuramente. Mas eu quero tirar algumas lições que Isaías fez e praticou. A primeira coisa que nós podemos observar no texto que acabamos de ler. No caos, aonde Isaías foi? Ele entrou dentro de um templo. E onde Deus habitava? No templo. Hoje ele habita onde? Dentro de você. Então a primeira lição que nós podemos aprender, que diante do caos, não adianta correr. Para onde? Para os vícios, para o desespero, para tudo mais. Mas aprendemos a lição que temos que correr para Deus. Fica de pé. Dá um passo aí com uma corrida para o lado de Deus, diante daquilo que você está vivendo. Dá um pulinho aí. Glória a Deus. Pode estar se assentando. Então, nós podemos observar que Isaías foi para Deus. E o que ele viu lá dentro? Nós lemos, vou repetir. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchia o templo. Aqui fala que ele o quê? Um alto e sublime trono. Aqui não fala que se ele viu espiritualmente, fisicamente, mas aqui está escrito que ele viu. Então, ver a Deus, a sua obra, não importa. Nós podemos sentir a presença de Deus aqui. Você está vendo Deus? Não. Então, Isaías viu o Senhor assentado sobre um sublime trono. Não importa a circunstância que você está, nós temos que olhar e ver Deus no nome de Jesus. Em qualquer crise, você tem que buscar a Deus. E eu estava anotando, e eu pensei, por que a gente tem que estar em crise para buscar a Deus? É carne. Quando a coisa aperta, o que você faz? Eu lembro quando minha lua de mel Fusquinha perdeu o freio, cheio de boi na estrada, eu clamei para Deus. Por que não clamar? Eu aprendi. A gente não viaja sem orar agora. Meu Corolla é bom de freio, mas eu oro. Porque é mecânico, pode falhar. E a gente viaja para lá, para cá, graças a Deus. Não só muito roda dura, mas o Senhor nunca permitiu, nessas viagens, algum acidente. Então, o que eu tiro de lição também? Nós temos que buscar a Deus, não só quando estamos no caos,
quando está tudo bem, está tudo 100%, eu tenho que buscar a Deus. Porque Isaías foi buscar e encontrou Deus ali no templo, no nome de Jesus. Então nós temos que buscar a Deus em toda e qualquer situação, dia a dia. Quando eu estou doente, tenho que buscar. Mas quando eu estou, medir minha glicose na hora de sair, 98, Senhor, obrigado. Tenho que continuar buscando a presença do Senhor. Amém? Versículo 2 e 3 diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Vamos ficar de pé novamente? Vocês vão repetir com esses anjos aqui. Quantos santos, quantas vezes? 3 vezes. Vamos lá, ó, para a gente não errar. Vamos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Glória a Deus. Pode estar se assentando. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Não está aqui, não estou vendo, mas tem uma grávida no nosso meio. Está lá dentro. A gente não viu o neném ainda. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Eu não estou vendo, mas a palavra fala que toda a terra está cheia da glória de Deus. Isso significa que a palavra do Senhor vai estender até os confins da terra, no nome de Jesus. Versículo 4, diz assim: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Palavras que Isaías narrou. Nós temos que, assim como Isaías vê o agir de Deus, nós temos que presenciar, contemplar, ver o agir de Deus através da sua vida, no nome de Jesus. Não podemos ter em mente: Deus não está agindo. Deus está. Fala para o irmão: Deus está agindo. Através da igreja, através de nossas vidas, no nome de Jesus. Então, este é o tempo de ver a glória de Deus. Não é amanhã, é hoje. Nós temos que sair daqui andando, vendo a glória de Deus. É como domingo passado. Eu falei para vocês verem a glória de Deus ali, numa flor. Então, é a glória de Deus, em cada detalhe. Eu vejo a glória de Deus numa pomba que está chocando lá em casa. Põe poucos gravetos lá, o ovo para, rapidinho, o filhote voa. A glória de Deus. Tempo de transformação. Versículos 5 ao 7. Então disse eu, Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Tempo de transformação. O que é transformação? Mudança. O mandarová virar uma borboleta. Tempo de transformação. Você pode ser transformado hoje. Você pode ser um cristão, um crente meia boca até hoje. O que é o crente meia boca? Aqui dentro tem uma beleza. Lá fora
Tá igual a Pedro, né? Eu não conheço, nem vi falar nesse Jesus. Tempo de transformação. Isaías reconheceu que ele era um homem pecador e ainda o quê? Habitava no meio de um povo de impuros lábios. Quero falar que a melhor coisa na limpeza é bucha e sabão. E para nós, o perdão do Senhor. E por mais que você pensa, não tem jeito para a minha vida. Tem. O perdão de Deus. É você sair daqui, ou nem dá praia de sair, Senhor, estou uma escória, mas me perdoa porque eu quero ser daqui uma pessoa transformada no nome de Jesus. E eu quero falar que tem duas prisões. Eu trabalho no sistema prisional há 18 anos, através de um chamado de Deus em 2005, quando fui lá na Argentina. E eu descobri, nessa longa dessa caminhada, que tem muitas pessoas que estão atrás das grades, mas não estão presas espiritualmente. Tem pessoas que servem a Deus ali e não vivem numa imundície. Adora a Deus. Eu sei que na Argentina tem presídios quase 100% de pessoas cristãs e as informações que lá cheiram as celas. Mas tem pessoas lá dentro presas no meio da imundície. Mas também, aqui fora, tem pessoas que aparentemente estão livres das grades, mas estão presas nos delitos e pecados, que precisam de arrependimento, de mudança de vida, para não viver numa prisão aqui na terra, numa prisão eterna. Por que não abrir a nossa boca e confessar, sonda-me, Senhor, se há alguma raiz, algum pecado, alguma coisa que me impede de ver a glória de Deus, eu quero ser limpo no nome de Jesus. Versículo 5 fala, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu descobri na minha caminhada cristã, e depois Isaías me confirma, que não adianta você ver a glória do Senhor, ver o negócio pegando fogo, leprosos sendo curados, paralíticos andando, demônios sendo expulsos. Posso ser até amigo de Jesus, mas se não houver arrependimento e não tornar filho de Deus através do arrependimento e batismo, você vai ficar só vendo telão, e a palavra fala que toda a terra vai ver Cristo voltando, e se a gente não tiver encaixado no plano de Deus, nós vamos ver o bondinho da salvação indo embora e você ficando para trás. Então, precisamos arrepender e ter consciência que você é um pecador, vive no meio de um povo de impuros lábios, mas precisa arrepender e transformar dia após dia no nome de Jesus. Amém? Versículo 6. Vamos lá. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Irmão, quer coisa melhor? Quer coisa melhor? Ser perdoado os seus pecados? Tinha um vizinho que comprou alguns bezerros meus. Nem sei quanto na época, mas era uma boa grana. Aí depois ele foi, compra as ração também para mim. Comprei umas ração para ele. E a dívida ficou, na época, era uma graninha tão razoável.
E o tempo passou, cobrei algumas vezes, ele não acertou. E eu recebi uma graça tão grande na época, passado um tempo, não lembro o que é, são muitas graças e bênçãos que eu recebo durante a minha caminhada, que do nada eu encontrei ele. E ele, sem graça, falou: preciso falar com você. Quero falar que você não me deve mais nada. E perdoei ele, e a gente hoje continua sendo colega aí, encontra, sempre conversa. Mas o que eu quero... Não estou falando para você sair perdoando dívida por aí não, mas... eu aprendi também que você perdoa o camarada, mas o dinheiro tem que pagar. Né? Fica aí para você fazer seu balanço. Mas o que eu quero mostrar com essa atitude? Que eu tirei um grande peso da vida daquela pessoa. E assim é Deus para conosco. Quando você confessa: Senhor, eu pisei na bola com meu irmão, eu pisei na bola com o Senhor, eu quero pedir perdão. E o que falou o texto para Isaías quando ele confessou? Perdoado estão os teus pecados. O que nós podemos tirar de conclusão? Que esse é o tempo de transformação. Precisamos buscar transformação no nome de Jesus. Amém? E para finalizar, o último tópico, é tempo do chamado de Deus. Fala assim: tempo do chamado de Deus. Vamos falar mais alto? Tempo do chamado de Deus. Fala para o irmão do lado: tempo do chamado de Deus. Glória ao Senhor. Versículo 8. Fala assim, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Primeira coisa, eu ouvir a voz do Senhor. Eu ouvi através da palavra que eu estava preparando. Eu ouvi a voz do Senhor através das letras das músicas. Estou ouvindo. Eu queria estar sentado aí, sabia, gente? Ouvindo. Mas Deus fez 2 ouvidos, né? Estou guardando meu coração. Ouvir a voz do Senhor. Tem algumas formas que Deus fala. Uma delas, quando Jesus passou pelas águas. Quem sabe? Audível. Né? Tem um sonzinho que tem uns 20 dias que a gente vem para o salão e está estilingue-ting. Não é isso? E a gente guarda. Mas eu quero que o Espírito Santo possa cravar essa palavra no seu coração. E se você tem dúvida que Deus está falando, que saia em nome de Jesus toda dúvida. Porque a voz do Senhor, ela é perfeita e agradável. Então nós precisamos ouvir a voz do Senhor no nome de Jesus. Ser conduzido por ela. Quem já brincou de chicotinho queimado? Chicotinho queimado. É só para a turma dos 40 para cima. Só raiz. Então vou explicar para vocês aí como é que era. Eu não sei se tinha um sorteio. Escolhi alguém lá para vendar os olhos. E você escondia um objeto. E todo mundo começava a gritar. Eu acho que tinha uma torcida, né? Tá quente, tá frio. E a gente ia, né, dos olhos vendados, até encontrar o objeto escondido. Por que a gente encontrava? Porque a gente ouvia a voz da torcida. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Porque Isaías ouviu. Ele ficou tão
assustado da presença de Deus na vida dele, naquele lugar, né, de anjos voando, né, balançando asa, como esses ventiladores aí. Passou algo na boca dele, né, queimou, perdoou seus pecados. Ele ouviu a voz: a quem enviarei? Imagina, você lá? Você não está lá, mas onde você está? Fala, irmão, está ouvindo a voz do Senhor? Glória a Deus. Mais um versículo aqui, que eu até dobrei a folha para ficar mais fácil. Em Romanos, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você não conformar com este século. O que é conformar? Achar tudo bacana. É tudo que posta no Facebook, no WhatsApp, bate palma, põe um joinha. Não é isso. É para que você experimente. O que é experimentar? Eu fui em algum lugar. Nós somos em Uberaba. Tinha um lançamento do suco lá. Um suco, nem sei de que era. De vários sabores. O que era? Ela estava fazendo? Divulgando o produto para cada um. Passava ali para experimentar. Eu estava até com sede, né? Bem que ela encheu o copo. Mas está no final do expediente. Assim, uma moça muito agradável. Mas qual que era a propaganda? Para você experimentar o suco, que era um lançamento, que era, segundo ela, o melhor da América Latina. E aqui, Paulo fala com você, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que experimentar a vontade de Deus para a sua vida, porque ela é perfeita. O que é uma coisa perfeita? Sem defeito. O que é uma coisa agradável? Naquele copo de água bem gelado, para quem gosta. Ou aquela coca, como é que o pessoal fala? Aquela coca trincando. Deus quer isso para nossas vidas. Para você experimentar qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, não é palavra que te deixa doido, mas é uma palavra que é para mover a sua vida, o seu coração, para que você se apresente como Isaías se apresentou. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Seja boca de Deus aí. Fala para o irmão: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Fala para o irmão aí: você ouviu a voz de Deus? Aleluia. Curva a tua cabeça. Se eu fosse um vendedor agora, eu queria fazer um apelo aqui de rachar. Mas é pelo Espírito de Deus. Para que você responda a voz que clamou nesse microfone, a voz do Senhor, do Espírito. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, lida, falada, e eu creio que o teu Espírito Santo, que habita
em cada um de nós. Moveu as águas, moveu os corações, perdoou os nossos pecados e nos fez esse chamado: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu respondo, Senhor, na pessoa do Irso Inácio Moreira: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu quero colocar cada irmão aqui, nessa noite, que o Senhor possa trabalhar de forma que venhamos transformar o ambiente aonde o Senhor há de nos enviar para louvor da glória do Senhor. Sabemos que os recursos o Senhor tem. Basta o Senhor tocar em cada um e colocar o tempo que chama hoje, o tempo futuro que nós podemos programar para cumprir a tua vontade e a tua glória. Que a tua glória possa ser cumprida, manifestar a tua glória em todos os confins da terra, na nossa casa, na nossa família, os familiares, amigos, para louvor da glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmão, não é uma palavra de carga, é uma palavra de incentivo para que você possa experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que Deus seja louvado, que você possa viver a presença do Senhor no nome de Jesus. Você tem um chamado.